Boa tarde a todos. O tema do nosso seminário na disciplina de mamíferos é a família Daisipodidae, a conhecida família dos tatus. Os integrantes do grupo são o Davidson de Almeida, a Gabriela Gonçalves, eu, o José Braia, a Luísa Maris e o Samuel Natan. E a professora da disciplina é a Sônia Aparecida Talamone. De início, é importante falar um pouco da diversidade da família Daisipodidae. Essa família ela é composta por 8 gêneros, 21 espécies, e dessas 21 espécies, 11 ocorrem no Brasil. Os gêneros mais comumente falados na literatura, de uma forma geral, são os gêneros Euparactus, que é aquele representado pelo tatu peba, o Priodonte, que é conhecido como tatu canastra, o maior tatu existente, inclusive, o gênero Tolipeutis, que ele é o tão conhecido tatu bola, o Cabaços, que ele é conhecido como tatu de rabo mole pequeno, e o Deisipus, que ele é representado pelo tatuí. Aqui tem algumas imagens para ilustrar alguns destes indivíduos de diferentes gêneros. O primeiro é o Deisipus novinctictus, que é o conhecido tatuí. O Euparactus sexintus é o segundo, que ele, como eu havia falado, é o tatu peba. E o terceiro é o Cabaçus cacoensis, que ele é conhecido como tatu de rabo mole pequeno. Uma característica que é marcante desta família é as suas carapaças. A carapaça, ela provê alguma proteção contra predadores e elas também minimizam os danos que são causados pelo atrito com a vegetação, já que alguns tatus eles caminham e perambulam pela mata. E essa estrutura, ela é formada de numerosos escudos dérmicos, e esses escudos dérmicos são dispostos em arranjos regulares e eles vão cobrir a cabeça, o dorso e as laterais dos tatus. E em algumas vezes, a gente também pode encontrar esses escudos nas pernas e na cauda do animal. Só que esses escudos eles são menores, tanto em tamanho quanto em quantidade, e ele não confere tanta proteção como a da carapaça. Em torno do centro do corpo do animal, quando a gente olha no centro dele, a gente pode perceber que a carapaça ela é arranjada de forma diferente. E esse local, esse arranjo é chamado de cinta, que essa cinta é a separação, né, desses escudos dérmicos por pele macia, e isso faz com que seja conferido ao animal uma certa flexibilidade ao seu corpo. E o número dessas cintas, eles são utilizados para distinguir algumas espécies. Então, como a gente pode ver nas imagens, como esses escudos dérmicos, as suas formas e disposição no corpo do animal são diferentes entre as espécies e como pode ajudar na distinguir algumas espécies. Outras características que a gente também pode encontrar nesses animais é que eles parecem ter um bom sentido de olfato e de audição, mas a visão deles é pouco desenvolvida. E o focinho deles vão variar bastante de comprimento. E esse focinho variando de comprimento, ele se dá pelo tipo de alimentação que o animal tem, de cada espécie tem. E a língua dele é longa e extensível. E para mostrar essa língua dele sendo longa e extensível, a gente colocou um videozinho que está passando aí de um tatu um tanto quanto sonolento. E a gente pode observar como a língua dele é grande, é longa. E além disso, falando ainda um pouco sobre a sua boca, os dentes eles são bastante numerosos, eles são pequenos e de crescimento contínuo. E na maioria dos tatus, a dentição é formada de 14 a 18 dentes em cada maxila, porém, o tatu canastra, que é o Priodontis maximus, ele possui de 80 a 100 dentes pequenos e vestigiais em cada maxila. Então, a gente pode ver que dentro das espécies pode ter uma certa variação. Bom,
Em sua maioria, os tatus eles apresentam pouco ou nenhum pelo. Só que existem alguns casos de espécies que vivem em montanhas, são em ambientes mais altos, que eles apresentam uma pelagem um pouco mais densa na região ventral e nas pernas. O que fica bem nítido nas imagens acima, fazendo uma comparação, que a imagem da esquerda é um tatuzinho de região mais baixa, região de mata, que ele tem uma pelagem bem, bem rasa, bem fina, uma quantidade bem pequena. E à direita um tatu de região mais montanhosa, região mais alta, que eles têm uma quantidade maior de pelos na região das patas e da barriga. E em relação aos hábitos alimentares, a cadeia trófica desse grupo ela é principalmente composta pelo consumo de formigas e cupins, mas também podendo variar para alguns outros invertebrados maiores, como aranhas, escorpiões, e até pequenos vertebrados também, algumas aves menores, até outros roedores. E dependendo da espécie, alguns indivíduos até ingerem carniça, animais que foram mortos por outros ou morreram de qualquer outra forma e apresentam o estágio de decomposição e até mesmo material vegetal. Então, agora hábitos e habitats. Bom, como podemos perceber na maioria das fotos que tem no trabalho, né? Os tatus, eles ocorrem principalmente em áreas abertas, mas também habitam as florestas e podem dar sozinhos, em pares, ou às vezes em pequenos grupos. É, os tatus são terrestres afossoriais. Os membros posteriores apresentam 5 dedos e os anteriores têm um número que varia de 3 a 5 dedos, com garras grandes e recurvadas que auxiliam na escavação de tocas e na obtenção de alimento. A maioria dos tatus encontra, né, suas presas através da escavação do solo e também muitas espécies cavam tocas também. As tocas são utilizadas para dormir, abrigar os filhotes, escapar de predadores ou para a criação de um reservatório de insetos, pois muitas são escavadas dentro de formigueiros ou cupinzeiros. Bom, cada espécie cava sua toca com tamanho e forma característicos, né? A atividade da maioria dos tatus é crepuscular e ou noturna. Entretanto, né, algumas espécies apresentam alguma atividade durante o dia. Outras mudam o período de atividade sazonalmente, tornando-se mais diurnas quando a temperatura diminui. A idade dos indivíduos também pode influenciar o período da atividade, né? Os juvenis Dasypus novensitus têm seus picos de atividade durante a manhã e no final da tarde, enquanto os adultos são mais ativos no final da tarde e à noite, né? Um exemplo aí. Bom, agora dimorfismo sexual e reprodução. Os aspectos sobre a reprodução ainda são desconhecidos para a maioria dos tatus, com exceção do gênero Dasypus, porque as fêmeas são as únicas entre todos os mamíferos que exibem poliembrionia obrigatória, ou seja, né, a partir de um único óvulo fertilizado que se divide em vários embriões, gerando filhotes geneticamente idênticos, de 2 a 12, dependendo da espécie. Os machos geralmente são maiores do que as fêmeas, mas não há nenhuma característica óbvia assim, de dimorfismo sexual quando eles estão em posição dorsal, né? Porém, após a captura do animal, né, ao observar a parte ventral, pode se distinguir facilmente, né? Porque os sexos, devido ao fato de que os tatus machos eles apresentam um dos pênis mais longos dentre os mamíferos. Bom, dentre as espécies da família Daisipodidae, duas estão ameaçadas de extinção: a espécie Priodontes maximus e a espécie Tolipeutis trincinctus. E por esse motivo, essas espécies estão contidas no livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, do ICMBio. A espécie Priodontes maximus
é a maior espécie dentro da família Daisipodidae. Os indivíduos também são conhecidos como tatu canastra. No Brasil, eles são encontrados nos biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Eles habitam florestas tropicais e subtropicais, cerrados, ambientes xerófilos e planícies de inundação. Bom, devido aos seus hábitos noturnos e semifossoriais, o tatu canastra ele é raramente visto e essa espécie ela é altamente caçada para ser utilizada na alimentação e raramente ela ocorre em habitats alterados. Ela está na categoria vulnerável, na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção, e mundialmente está na categoria em perigo pela IUCN. E então, considerando a caça direcionada e o que eu falei anteriormente em relação aos habitats alterados, que elas não ocorrem em habitats alterados, vem ocorrendo uma grande perda desses indivíduos, considerando que nos últimos 50 anos foram perdidos 49,1% do cerrado. E considerando também o avanço do arco do desmatamento no bioma amazônico e perda de 88% do bioma Mata Atlântica, isso interfere então em pelo menos 30% da população desses indivíduos que foi perdida nos últimos 24 anos. Assim, a espécie Periodontis maximus foi considerada vulnerável conforme os critérios A2, C2, e é estimado que, assumindo a densidade da espécie para uma área conhecida no Cerrado Parna e o quantitativo remanescente da mesma nos poucos fragmentos de Mata Atlântica com ocorrência confirmada, não superaria então 250 indivíduos maduros. E considerando que a maior área contígua de floresta está na casa dos 40 mil hectares, nenhuma população possuiria mais de 50 indivíduos maduros. Então, assim, para a Mata Atlântica, a espécie Periodontis maximus foi categorizada como criticamente em perigo, pelos critérios C2 a I. Os indivíduos da espécie Tolipeus trincinctus também são conhecidos como tatu-bola. Eles possuem ocorrência restrita no Brasil, mais precisamente nos biomas Caatinga e Cerrado. E as principais ameaças dessa espécie também é a caça e a destruição do seu habitat. A Caatinga, que é o principal bioma de ocorrência da espécie, sofreu uma redução de 45% da sua cobertura original, e há uma taxa estimada que entre os anos de 1965 e 1985 ocorreu uma perda de 1% ao ano, de acordo com o mapa da cobertura vegetal do bioma Caatinga. Considerando, então, que essa perda de habitat pode ter aumentado desde então, a drástica perda do cerrado no oeste baiano e sul do Piauí, a alta vulnerabilidade à caça também e o registro recorrente de extinções em municípios do estado de Pernambuco, infere-se que nos últimos 27 anos a espécie tenha sofrido uma redução de sua população em pelo menos 50%. Ela está na categoria vulnerável, tanto pela lista da fauna brasileira ameaçada de extinção, quanto pela lista da IUCN. Bom, então, pelo que a gente viu, né, pelo que foi apresentado, as duas espécies ameaçadas da família Daisipodidae são espécies que estão sofrendo essa ameaça principalmente pela perda de habitat. Então, nós temos que ficar atentos quanto a essa questão da destruição dos biomas, porque, como a gente estuda e a gente vê, e a gente sabe, está tudo interligado. Bom, eu vou apresentar agora só uma última coisa, uma curiosidade. Eu não sei se vocês lembram, mas o Tatu Bola ele foi escolhido como o mascote da Copa Mundial que ocorreu aqui no Brasil. E isso é muito bom, isso é muito importante para a visibilidade da espécie. Mas aí é manter
isso e deixar essas informações expostas para as pessoas saberem e estar sempre divulgando essas questões. Bom, estas são as nossas referências. E obrigado a todos pela atenção. Qualquer dúvida pode falar com a gente, qualquer integrante do grupo está disposto a sanar as dúvidas. E também deixamos um videozinho fofinho aqui para vocês no final. É isso.